Pois é, quem vai falar sobre o assunto comigo é a psicóloga Luana de Araújo Leão. Boa noite, Luana. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí novamente. Por que a depressão é considerada o mal do século? E por que isso teve essa arrancada, essa avalanche com a pandemia? Esse sentimento de aprisionamento deixou a nossa vida pior, sentimentalmente falando? Boa noite, Matheus. Mais uma vez eu quero agradecer o convite, né? E assim, essa situação, a depressão, ela não é um tema atual. Sim. Desde os primórdios, né? Tem a melancolia, ela já é causada, ela já é tratada como algo que impede as pessoas de ter uma vida plena, impede as pessoas de seguirem a vida. E no decorrer da mudança do mundo, né, isso foi tomando várias formas. Com relação à pandemia, o fato da gente perder o nosso direito de ir e vir, né, isso fez com que muitas pessoas não conseguissem lidar muito bem com esse sentimento, não conseguiram lidar com essa sensação de não poder sair de casa, de não poder lidar com as relações. Na entrevista mesmo, né, essa moça diz que ao conhecer uma pessoa, eles foram dedicar, eles gostam de cuidar de gente, né, gostam de ajudar as pessoas. As relações fazem com que a gente crie sentidos de vida. Então, a pandemia privou muito isso. E interessante que, assim, a primeiro momento, muitas pessoas depressivas sentiram alívio. Agora, assim, como identificar isso, Luana? Porque a gente ainda tem um preconceito muito grande relacionado à depressão. A gente ainda tem uma visão muito distorcida. Tem gente que chega falando, reage, não fique triste. A gente ainda precisa dizer que depressão não é só uma tristeza, não é só um mal-estar, uma indisposição, uma má vontade em relação à vida. Como diagnosticar quais são os sintomas mais precisos de uma pessoa vivendo com depressão? Então, a gente tem a parte que a pessoa ela não quer levantar da cama, né? Nos casos mais graves, ela não quer... Aquela força que nos move a primeiro momento, ela não quer tomar banho, ela não quer levantar da cama, ela não consegue trabalhar, tem um sentimento de inferioridade, se compara às pessoas, o tempo todo fica achando que ela está no lugar de menos, pensa em morte, pensa como seria a vida se ela não existisse, que isso inclusive é importante a gente falar, que são o risco de suicídio, né, que precisa de tratamento. A ansiedade é um distúrbio pré-depressão? A ansiedade pode gerar uma depressão? Sim, tem casos, né, que a pessoa ela tem um pico de ansiedade, ela tem um pico de energia, de fogo, vamos dizer assim, e aí isso faz com que é igual um motor, quando você acelera demais, funde, né? E aí a pessoa cai na depressão. Isso daí pode sinalizar algum tipo de transtorno bipolar, por exemplo, né? Por isso que é importante ir a um médico, ir a um psicólogo para poder fazer o diagnóstico correto. Certo. Na nossa sociedade hoje em dia, né? Coloca tanto que a gente tem que ter sucesso, que a gente tem que estar bem, que a gente tem que dar conta de tanta coisa, que muitas vezes as pessoas não têm lugar para falar das dores. Então, é muito importante que a pessoa busque uma terapia e uma análise para poder falar desse mal-estar dela, né?